Iniciando a abordagem do item 2.7, a temática 2, desafio do Estado de Direito, Democracia e Cidadania, a gente tem aqui no tópico, na seção de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, começando pelo desenvolvimento sustentável. Todas as necessidades humanas interferem no meio ambiente, direto ou indiretamente. Nas últimas décadas, a relação se intensificou ainda mais em virtude do modo de vida da sociedade, maximização dos processos produtivos, do aumento populacional, entre outros fatores. Assim, equacionar os impactos ambientais com o desenvolvimento tem sido um dos maiores desafios da humanidade, e em muitos aspectos pode-se afirmar que a sociedade não tem sido muito exitosa nessa tarefa. Na década de 70, um novo termo começou a aparecer no debate econômico ambiental, o ecodesenvolvimento, sobretudo após a Conferência de Estocolmo de 72, que foi um marco no debate quanto aos limites de crescimento econômico. Esse termo foi cada vez mais difundido, reforçando a ideia de um desenvolvimento que se preocupa com as questões ambientais. O termo ecodesenvolvimento foi proposto inicialmente por Maurice Strong, que presidiu a Conferência de Estocolmo de 1972, e em seguida ampliado pelo importante economista Ignace Sachs. Com o passar do tempo, o conceito de ecodesenvolvimento foi sendo aprimorado e deu origem ao que se conhece hoje por desenvolvimento sustentável, termo notabilizado pela primeira vez no relatório Brundtland, publicado em 87 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nesse documento, também conhecido por Nosso Futuro Comum, o desenvolvimento sustentável é definido como desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. O nome Brundtland deriva do fato de que, na década de 80, a primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, chefiou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas. No início da década seguinte, em 92, o conceito de desenvolvimento sustentável foi difundido ainda mais com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecido por ECO 92 e o Rio 92. Embora ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável sejam termos relacionados, para fins de prova devemos considerá-los como conceitos distintos. Inclusive, já vi bancas tentando confundir um com o outro. Desenvolvimento sustentável foi mencionado inicialmente pelo relatório Brundtland em 87 e difundido amplamente na Rio 92, que é quando a gente procura ter um desenvolvimento que satisfaça as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades. Por fim, para atingir esse desenvolvimento sustentável, há que se equilibrar o que se conhece por tripé da sustentabilidade, que preconiza que o desenvolvimento deve ser ecologicamente equilibrado, socialmente justo e economicamente viável. Destaca que esses três pilares foram oficialmente reconhecidos pela ONU durante a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, realizada em Joanesburgo, África do Sul, em 2002. Então, Objetos de Desenvolvimento Sustentáveis, ODS. Em setembro de 2015, mais de 150 líderes mundiais reuniram-se na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York para adotar uma nova agenda de desenvolvimento sustentável sobre o legado dos Objetivos de Desenvolvimento Milênios adotados no ano de 2000. Essa agenda é composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas integradas e indivisíveis que devem ser implementadas pelos países num horizonte de 15 anos, isto é, até 2030. Por esse motivo, ela é chamada de Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável ou Agenda 2030. Segundo o próprio documento, a agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade que busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Assim, todos os países e todas as partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, devem implementar o plano de modo a libertar a raça humana da tirania da pobreza e da penúria e a curar e proteger o nosso planeta. Os países se comprometeram a tomar as medidas ousadas e transformadoras que são urgentemente necessárias para direcionar o mundo para um caminho sustentável e resiliente, buscando concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas, equilibrando as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a economia, a social e a ambiental. A seguir, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são listados para que você saiba melhor o que estamos falando. Objetivo 1 é erradicação da pobreza. Então, a meta global é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Fome zero e agricultura sustentável, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Saúde e bem-estar, segurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Educação de qualidade, assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Igualdade de gênero, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
Água potável e saneamento, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Energia limpa e acessível, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Trabalho decente e crescimento econômico, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. Emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Indústria, inovação e infraestrutura, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Redução das desigualdades, reduzir a desigualdade dentro do país e entre eles. Cidades e comunidades sustentáveis, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Consumo e produção responsáveis, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Ação contra a mudança global do clima, tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. Vida na água, conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Vida terrestre, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Paz, justiça e instituições eficazes, promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Parcerias e meios de implementação, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Conceito de poluição, aspecto e impacto ambiental. Primeiramente, é interessante que saibamos a definição de impacto ambiental trazida pelo artigo 1 da Resolução CONOMA número 1 de 86. Artigo 1. Para o efeito dessa resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Note que, de acordo com a definição da Resolução CONOMA número 1 de 86, o conceito do impacto ambiental está estritamente relacionado ao de atividades humanas, não contemplando, a princípio, atividades que sejam resultado de fenômenos meramente naturais. Não obstante, certos autores defendem que atualmente não há fenômenos puramente naturais, pois todo o comportamento da natureza seria influenciado pelas modificações antrópicas produzidas ao longo da história humana. Então, em relação ao impacto ambiental, né, a gente tem como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, que é tudo que é vivo presente no planeta, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e qualidade dos recursos ambientais. Já a poluição ambiental é definida pela Lei 6.938 de 81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente. Em seu artigo 3, a gente tem que a poluição é a degradação da qualidade ambiental resultado da atividade que, direta ou indiretamente, prejudica a saúde, a segurança e o bem-estar da população, cria condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetam desfavoravelmente a biota, afetam as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e lançam matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, é uma ampliação do impacto ambiental. Lembre-se que a mesma norma define degradação da qualidade ambiental como uma alteração adversa das características do meio ambiente, ou seja, a poluição é uma alteração adversa das características do meio ambiente que traga as consequências supramencionadas. Perceba que o conceito da poluição está muito relacionado à ideia de impacto ambiental, mas há duas particularidades bastante importantes que os distinguem. Voltando na definição de impacto ambiental, é possível perceber que em nenhum momento menciona-se que o impacto ambiental deve ser algo prejudicial. Por isso, alguns autores entendem que há impactos ambientais positivos que melhoram a qualidade do meio ambiente. Por exemplo, se eu refloresto uma área desmatada, em tese estou impactando o meio ambiente positivamente, não é mesmo? Isso não ocorre com o conceito de poluição ambiental, que sempre possui um caráter negativo de degradação da qualidade ambiental. Além disso, é possível que um pequeno impacto supostamente negativo não seja considerado poluição. Veja, o despejo de uma ínfima quantidade de esgoto doméstico no rio Tapajós, que em certos trechos possui mais de 30 km de uma margem à outra, dificilmente afetará a biota fluvial negativamente, diante da rápida diluição desses dejetos. Assim, esse fato é um impacto ambiental que não pode ser considerado negativo nem positivo, mas não é considerado poluição. Outra diferença entre impacto e poluição é que esta é mais precisa ao ser definida como o lançamento de matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.
Ou seja, quando se fala em lançamento de poluentes em níveis superiores ao permitido pela legislação ou pelas resoluções CONAMA, estamos falando especificamente de poluição, embora também possa considerar tais ocorrências como impactos ambientais negativos, né? Então, toda poluição ambiental é um impacto ambiental negativo. Mas nem todo impacto ambiental é negativo. Então, a poluição ambiental é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudicam a saúde, segurança, bem-estar da população, cria condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, então é negativamente, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, negativamente, lança matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos, que passa a ser lançar matéria ou energia de modo negativo. Ainda sobre poluição, cabe destacar que uma das maiores dificuldades de seu controle ambiental é combater a chamada poluição difusa. Trata-se de um tipo de poluição que não possui uma fonte única ou facilmente localizável de contaminação. Por exemplo, se uma indústria despeja seus efluentes não tratados em um rio, esse problema pode ser facilmente constatado durante uma fiscalização ambiental. Trata-se de uma carga pontual de poluição. Agora imagine uma grande área agrícola na qual são utilizados agroquímicos como fertilizantes e agrotóxicos em excesso. A poluição causada por todos os produtos decorrerá do escoamento superficial provocado pelas chuvas e pela percolação no solo das águas que nele infiltrarem, atingindo reservatórios de águas superficiais e subterrâneos. Nesse caso, é muito difícil apontar uma ou outra fonte de contaminação dessas águas, pois os contaminantes podem ter percorrido inúmeros caminhos no solo e na superfície até atingi-los. Este é um típico caso de poluição difusa, que também ocorre muito nos ambientes urbanos, em razão da diversidade de fontes poluidoras presentes. Nesse caso, ocorrem muitos lançamentos simultâneos e oriundos de diversas possíveis fontes. Questão: uma das características de uma carga difusa de introdução de poluentes no meio ambiente aquático se dá por fazer lançamentos individualizados? Não. Possuir um fácil controle em relação à carga pontual? Não. Ter seu lançamento efetuado em pontos não específicos? Sim. Ser do tipo de esgoto sanitário? Não. Ser do tipo de efluentes sanitários? Não. A C está correta. De fato, não é possível mapear os pontos específicos de lançamento da poluição difusa. Ainda dentro desse contexto de alteração no meio ambiente, interessa-nos as definições de impacto ambiental e aspecto ambiental trazidas pelas normas ABNT, NBR e ISO 4001 de 2015, que dispõem sobre os sistemas de gestão ambiental, estabelecendo requisitos e orientações para o uso. Segundo a referida norma, aspecto ambiental é o elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que interage ou pode interagir com o meio ambiente. E impacto ambiental é a modificação do meio ambiente, tanto adversa como benéfica, total ou parcialmente, resultante dos aspectos ambientais de uma organização. Desse modo, portanto, aspecto ambiental pode ser entendido como o mecanismo através da qual uma ação humana causa impacto ambiental. Vamos exemplificar para que você entenda como a diferenciação entre aspecto e impacto ambiental ocorre na prática. A atividade de construção de uma rodovia gera um aspecto ambiental de desmatamento da floresta por onde a rodovia irá passar, que gera impactos ambientais na fauna e na flora existentes, como a perda de habitat e a diminuição da diversidade de espécies. No esquema abaixo você encontra alguns exemplos de atividades e seus respectivos aspectos e impactos ambientais. Então, atividade humana, aspecto ambiental, impacto ambiental. Extração de minérios, utilização de água do rio para lavagem, contaminação hídrica. Armazenamento de produtos químicos, vazamento, contaminação da água e do solo. Construção de rodovias, desmatamento, perda de habitat, da diversidade da fauna e da flora. A NBR ISO 14001 de 2004, em seu capítulo de termos e definições, estabelece que o aspecto ambiental diferindo de impacto ambiental. Segundo essa norma, na etapa de planejamento devem ser identificados os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços. Um exemplo de aspecto ambiental é a alteração da qualidade do solo no entorno de uma refinaria, derramamento acidental, a alteração da qualidade do solo no entorno de uma refinaria, derramamento acidental de um oleoduto que transporta óleo cru, contaminação do corpo d'água na área de influência de uma plataforma de petróleo, escassez de água em função de um excesso de usuários na bacia hidrográfica de uma termoelétrica, variação da qualidade do ar de uma bacia em função da instalação de uma destilaria de petróleo. Aspecto é diferente de impacto, aspecto é isso aqui. Desmatamento. Atividade. Ah, tá.
Aspecto ambiental. A refinaria, por fazer alguma coisa, por fazer um aspecto no solo, gera esse impacto. Isso aqui é um impacto, porque o oleoduto que transporta óleo cru sofreu algum problema, que é um aspecto, e gerou esse impacto. Contaminação do corpo da água na área de influência de uma plataforma de petróleo, também é um impacto. Escassez da água, em função de um excesso de usuário na bacia hidrográfica de uma termoelétrica. Não sei. Tô entre a C e a D e a E. Nossa, é a B, derramamento acidental. Nossa, é um dos gabaritos. Diz que o mero derramamento acidental de um oleoduto que transporta óleo cru não configura um impacto ambiental, mas sim um aspecto ambiental que pode levar a diversos impactos, tais como a contaminação da fauna aquática. Se a alternativa tivesse mencionado a contaminação decorrente do derramamento, aí sim teremos um impacto. Que alterou a qualidade do solo, tem impacto. Contaminou o corpo da água, tem impacto. Escassez de água está impactando as pessoas que moram ali. Variação da qualidade do ar está impactando as pessoas que estão ali. Agora, um derramamento que não deveria ocorrer, não necessariamente gerou um impacto. Pode ser que gere, mas é bem sutil. Em termos gerais, impacto ambiental é qualquer alteração nas propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, seja ela positiva ou negativa, quanto a atividades humanas. Uma alternativa que indica uma causa de impacto. Tsunami não é atividade humana. Terremoto não é atividade humana. Furacão Katrina não é atividade humana. Só sobra D, né? Tem mais questões? Eu vou pular por enquanto, porque eu quero ler o texto como um todo. Questão. Conceitos iniciais de clima e meteorologia. Há milhares de anos, a humanidade procura conhecer aspectos relacionados a fenômenos meteorológicos e a condição climática de modo a melhor organizar suas atividades. Nessa aula trataremos de aspecto meteorológico e climatológico, sem fazer tanta distinção entre ambos. Contudo, meteorologia e climatologia não são a mesma ciência. A meteorologia é a ciência que estuda as características físicas, químicas e dinâmicas da atmosfera terrestre, possuindo uma abordagem baseada nas leis da termodinâmica e na mecânica dos fluidos, o que fundamenta os modelos atmosféricos de previsão de tempo, por exemplo. Já a climatologia é o ramo da meteorologia que está mais relacionado aos fenômenos atmosféricos e suas propriedades estáticas, para que se possa caracterizar o clima em função das condições ali presentes. Mas o que é clima? Segundo a Organização Mundial Meteorológica, clima é o conjunto de flutuante das condições atmosféricas caracterizada pelos estados e evolução do tempo no curso de um período suficientemente longo. A evolução do tempo no próprio tempo longo. Neste ponto, cumpre diferenciar clima e tempo. Ambos constituem as combinações realizadas por certos valores de elementos climáticos, ou seja, o estado da atmosfera. Mas o tempo é caracterizado por um estado instantâneo e efêmero das condições atmosféricas, então ele passa. Enquanto o clima é caracterizado por um conjunto de tendências duradouras, analisando e estudadas ao longo de um período extenso, com pelo menos algumas dezenas de anos de dados acumulados. Então, o clima ele é mais duradouro, mas ele passa também. Então, a gente está tendo alterações climáticas, a gente não está tendo alterações do tempo. Nesse momento, está tendo alteração de tempo aqui no Paraná, né? Está tendo vento e chuvas e até granizo. Nesse contexto, a Organização Mundial de Meteorologia define as chamadas normas climatológicas, que são valores médios calculados para um período relativamente longo e uniforme, compreendendo no mínimo 3 décadas consecutivas. Ademais, a Organização Mundial da Meteorologia também define os chamados padrões climatológicos normais como médias de dados climatológicos calculados pelo período consecutivo de 30 anos. Vai falar a mesma coisa. Então, o tempo é uma experiência atual e momentânea de um estado da atmosfera em um local determinado. O clima é baseado em registros meteorológicos ao longo de muitos anos, 3 décadas.
Exemplo, o tempo em Corumbá, Mato Grosso, no dia de hoje está ensolarado e úmido. O clima do Pantanal mato-grossense, onde a cidade de Corumbá está inserida, é o tropical continental, com predomínio de altas temperaturas e duas estações bem definidas. No âmbito dos sistemas climáticos, os seguintes componentes podem ser mencionados: a atmosfera, camada de ar que envolve a Terra; hidrosfera, representa as águas oceânicas e continentais; criosfera, constitui as camadas de gelo e neve na superfície da Terra; e biosfera, a região da crosta terrestre onde se encontram os seres vivos; e radiação solar, que é praticamente toda a energia da radiação solar. Praticamente toda a energia da Terra é proveniente do Sol, sendo que todas as interações entre os outros quatro componentes mencionados são influenciadas pela radiação solar. Átomo é a esfera, é a atmosfera, né, a camada mais sutil; hidro é a camada de água; crio é a camada de gelo; bio é a camada de terra. Outro aspecto introdutório bastante relevante é a diferença entre elementos e fatores meteorológicos barra climatológico. Os elementos meteorológicos ou climatológicos são grandezas, variáveis que caracterizam o estado da atmosfera em um dado local e instante, tais como a radiação solar, temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, velocidade do vento, a direção do vento, entre outros. Já os fatores meteorológicos ou climatológicos são agentes que influenciam esses elementos mencionados. Então, os fatores meteorológicos influenciam os elementos meteorológicos, tais como a latitude, a altitude, a maritimidade, a continentalidade, as correntes marítimas, as massas de ar, entre outras possibilidades. Exemplo 1. Em regra, na troposfera, que é a camada mais baixa da atmosfera, quanto maior a altitude, menor a temperatura e menor a pressão atmosférica. A temperatura e a pressão são elementos e a altitude é o fator. Exemplo 2. Em regra, quanto mais próximo do mar, maior a umidade relativa do ar. A umidade é elemento e a maritimidade é fator. Exemplo 3. Em regra, quanto menor a latitude, mais próximo à linha do Equador, maior a incidência da radiação solar. A radiação solar é elemento e a latitude é fator. Então, os elementos meteorológicos e climatológicos caracterizam o estado da atmosfera, e os fatores meteorológicos e climatológicos afetam os elementos meteorológicos e climatológicos. Altitude, latitude e continentalidade. A partir de agora, estudaremos os principais elementos meteorológicos, climatológicos e os respectivos fatores que mais os influenciam. Outros eventos climáticos. Além do efeito estufa, outros eventos climáticos e meteorológicos naturais podem ser exacerbados diante do cenário atual de utilização dos recursos naturais. Interferência antropogênica na natureza, adensamento populacional e mudanças climáticas em geral. Além do efeito estufa, outros eventos climáticos e meteorológicos naturais podem ser exacerbados diante do cenário atual de utilização dos recursos naturais, interferência antropogênica na natureza, adensamento populacional e mudanças climáticas em geral. Inicialmente, é interessante sabermos o conceito de período de retorno, pois já foi cobrado em prova. Trata-se do intervalo de tempo estimado entre dois fenômenos naturais de igual magnitude. Na climatologia, pode-se aplicar esse fator para se estimar a chance de ocorrência de certo terremoto de determinada magnitude. Em locais sujeitos a tais fenômenos, portanto, essa estimativa pode auxiliar no projeto construtivo de edificações pensadas para suportar tais eventos. Vejamos agora alguns aspectos acerca dos principais fenômenos de interesse para fins de provas de concurso público. O El Niño, também chamado de El Niño Oscilação Sul, é um fenômeno caracterizado pelo aquecimento incomum, em geral a cada 5 anos, das águas oceânicas do Oceano Pacífico nas proximidades do continente sul-americano e, mais intensamente, na costa do Peru. Trata-se de um aumento da ordem de 4 a 6 graus acima da média térmica das correntes quentes que aí circulam. Embora ocorra nessa localidade, os efeitos desse fenômeno podem ter dimensões planetárias, uma vez que há interações das águas superficiais do Oceano Pacífico com a atmosfera.
As origens da ocorrência do El Niño ainda não são totalmente conhecidas, mas estudiosos concordam que a interação entre o oceano e a atmosfera é que gera o efeito de escala global. O aumento dos fluxos de calor sensível e de vapor de água da superfície do Oceano Pacífico para a atmosfera provoca mudanças na circulação atmosférica e na precipitação em escala regional e global, e, consequentemente, mudanças climáticas e nas condições meteorológicas de várias partes do mundo. Alguns efeitos observados são seca anormais, precipitações intensas, perdas agrícolas, prejuízos à pesca, entre outros. No Brasil, o El Niño costuma provocar precipitações intensas na região sul, aumento das temperaturas nas regiões sul e sudeste, intensificação das secas no nordeste e redução de chuvas no norte do país. Seca, quente, chuvoso. Quente e chuvoso. Seco. Que interessante, né? Já a Laninha é caracterizada como um processo contrário do El Niño, ou seja, um resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico, gerando também impacto nas atividades humanas. Ocorre quando a porção leste do Pacífico fica sujeita ao aumento anormal das pressões, que geralmente são elevadas. Os episódios Laninha favorecem a chegada de frentes frias até a região nordeste do Brasil, principalmente no litoral da Bahia, Sergipe e Alagoas, bem como chuvas mais intensas nas regiões norte e nordeste e secas mais intensas na região sul, que é o oposto do El Niño. No centro e sul do Brasil, as frentes frias também têm sua passagem mais rápida que o normal e com mais força. Circulação termoalina. A circulação termoalina ou termossalina refere-se à circulação oceânica global movida pelas diferenças de densidade das águas do oceano devido a variações de temperatura ou salinidade. Refere-se à circulação oceânica global movida pelas diferenças da densidade das águas do oceano devido a variação de temperatura ou salinidade. Conduzido pelos diferentes gradientes de densidade criados pelo calor da superfície e pelos fluxos da água doce, esse mecanismo de corrência oceânica transporta grandes quantidades de calor e sal do Equador aos polos. Uma mudança na força da circulação termoalina pode levar a grandes mudanças climáticas regionais e globais. Tempestades tropicais. As tempestades tropicais são ciclones, que podem ter denominação variada, a depender de onde ocorrem. São furacões no Caribe, no Oceano Atlântico, ciclones no Oceano Índico e Baía de Bengala, tufões nos mares da China e Oceano Pacífico, e ciclones tropicais ao longo da Oceania, Willis na Austrália e Bagios nas Filipinas. As tempestades tropicais são centros ciclônicos quase circulares com pressão extremamente baixa, no qual os ventos giram em espiral. Geralmente seu diâmetro varia de 160 a 600 km e a velocidade de seus ventos varia de 120 a 200 km. Ora, deslocam-se a uma razão de 15 a 30 km/h, nunca se originam sobre superfícies terrestres e são enfraquecidos quando se movimentam sobre o continente e sobre superfícies aquáticas frias. Além das águas quentes do oceano, acima de 27 graus, um furacão também depende de outras duas condições para existir: alta umidade do ar e ventos no mesmo sentido na baixa e na alta troposfera. Tornados. Diferem-se dos ciclones, pois se estabelecem em uma área menor, mas são considerados os fenômenos meteorológicos mais violentos em consequência da alta concentração de energia que envolvem. Um tornado é visto como uma coluna ondulante de nuvens, aparentemente suspensa de uma espessa nuvem escura, cumulonimbus, e tocando a terra. Um tornado é visto como uma coluna ondulante de nuvens, aparentemente suspensa de uma espessa nuvem escura, e tocando a terra. No seu centro, o ar torna-se rarefeito sob a influência da força centrífuga e sua pressão cai para quase a metade do seu valor normal. As velocidades dos ventos perto do centro da coluna só podem ser calculadas, pois qualquer instrumento das probabilidades são destruídos, sendo, entretanto, provável que essas velocidades alcancem valores próximos a 500 km/h. Os tornados ocorrem em frentes frias, quando o ar quente está muito úmido e instável, aparecendo onde há diferenças extremas entre a direção das massas de ar frio e quente. Tectonismo. O tectonismo, com movimentações na escala de milhões de anos,
pode causar mudança nos padrões da circulação atmosférica e da circulação oceânica. As correntes oceânicas dependem da geometria dos oceanos e esta é controlada pela tectônica de placas. Ilhas de calor. Os centros urbanos apresentam características que favorecem o aumento da temperatura nesses locais, tais como a concentração de fontes de calor nas cidades, excesso de asfalto, prédios, pouca vegetação, emissão de poluentes, condutores de calor, entre outros. Desse modo, a ilha de calor urbana é caracterizada pela temperatura média anual em um centro urbano mais alta que a de suas redondezas. Para se ter ideia, em alguns casos, essa diferença pode chegar em mais de 10 graus. Em termos de poluição atmosférica, as ilhas de calor são fenômenos relevantes porque o contraste da temperatura forma uma circulação convectiva que contribui para a concentração de poluentes sobre as grandes cidades. Inversão térmica. Na troposfera, camada da atmosfera mais próxima à superfície terrestre, normalmente o ar vai se resfriando à medida que cresce a altitude. Assim, o ar mais próximo à superfície é mais quente e, portanto, menos denso, o que o possibilita de subir. Quando, porém, uma camada de ar quente se sobrepõe a uma camada de ar frio, impede-se o movimento ascendente do ar próximo à superfície, que já está mais denso, fenômeno conhecido por inversão térmica. Nesse sentido, é necessário que haja um deslocamento vertical dos ventos para o ar quente se misture com o ar frio e desestabilize o fenômeno. No período do inverno, esse fenômeno se intensifica diante da menor intensidade solar e da ausência de nebulosidade. Trata-se de um fenômeno que ocorre naturalmente em muitos lugares, mas que acaba sendo mais percebido nas grandes metrópoles em função da maior concentração de poluentes atmosféricos, que são impedidos de dispersar-se e ficam aprisionados mais de maneira mais próxima à população. O fenômeno de inversão térmica encontra-se entre os fenômenos relacionados à poluição atmosférica. Sobre esse fenômeno, assinale a alternativa incorreta. Ocorre geralmente em cidades muito industrializadas. No fenômeno, na intersecção do ar quente com o ar frio, forma-se uma camada de inversão, com o ar quente sobre o ar frio, evitando-se que os poluentes passem para as camadas superiores da atmosfera. Acontece principalmente nos períodos de inverno. O fenômeno cessa quando ocorre o deslocamento horizontal dos ventos. Os poluentes ficam dispersos na troposfera, criando uma névoa sobre o local. O fenômeno de inversão do ar quente com ar frio, formando-se uma camada de inversão. Ou é a B ou é a A. É a D, né? Os fenômenos cessam quando ocorre o deslocamento horizontal dos ventos. Considerado. Haja visto ser necessário um deslocamento vertical, não horizontal dos ventos para o ar quente se misture com o ar frio e desestabilize o fenômeno. Mudanças climáticas e aquecimento global. Ao longo de toda a história da Terra, as causas de mudança no clima são variadas e estão sujeitas a diversos fatores naturais que fogem do controle humano. Muitas das causas naturais das mudanças climáticas possuem grande magnitude, sobretudo quando analisadas em horizontes de tempo extensos. Por exemplo, estima-se que o planeta passa por ciclos de eras glaciais de alguns milhões de anos, seguidas por períodos de temperatura mais elevada que impossibilitam a existência de gelo na superfície terrestre. Sim, a existência de gelos nos polos indica que estamos em meio a uma das eras glaciais, que nesse caso teria começado há cerca de 2 milhões de anos. Note, portanto, que as mudanças climáticas podem ocorrer independente da existência de vida humana no planeta. Todavia, nos últimos séculos, e em especial nas últimas décadas, tem se destacado o papel do homem nas mudanças climáticas em razão de aspectos como o modo de produção poluente e a supressão de ecossistemas naturais. A definição de mudanças climáticas adotada pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas é mudança no estado do clima que pode ser identificada, por exemplo, por meio de testes estatísticos, por mudanças na média e ou na variabilidade de suas propriedades e que persiste por um período extenso, tipicamente por décadas ou mais. As mudanças climáticas podem ser devidas a processos naturais internos ou forçamentos, né, externos, ou ainda a mudança antrópica na composição da atmosfera e no uso da terra. Impacto do ser humano, né? Observação. Quando a definição menciona o termo forças externas, também chamado de forçamentos externos, refere-se a fatos ocorridos fora da normalidade que influenciam o clima, como variações na atividade solar, variação na órbita e no eixo terrestre, erupções vulcânicas e, mais importante para o nosso estudo, interferências antrópicas.
Admite-se, portanto, que as mudanças climáticas têm influência tanto de condições naturais quanto humanas. Dentro da climatologia, a maior corrente científica defende que o planeta está aquecendo sobremaneira em razão das atividades antrópicas, preconizando uma imediata redução das emissões de CO2 e outros gases responsáveis pelo efeito estufa. Por outro lado, há uma parte minoritária de cientistas, cada vez mais isolados, que defende que o processo de aquecimento atual é natural diante dos processos de resfriamento e aquecimento pelos quais a Terra passa ao longo de suas eras geológicas. Nesse sentido, a grande maioria das bancas organizadoras está mais alinhada ao primeiro grupo, entendendo que as atividades humanas têm intensificado os processos de aquecimento do planeta, apregoando a necessidade de redução das emissões atuais provocadas por automóveis, indústrias, desmatamento, etc. O CO2 é muitíssimo importante para a vida na Terra, pois funciona como regulador da temperatura do planeta, sendo o principal responsável pelo que é conhecido como efeito estufa. A radiação infravermelha, que aquece a superfície terrestre, possui a tendência de escapar de volta para a atmosfera. Aí é que entra o papel do chamado gás de efeito estufa, como o CO2 e o CH4, que é o metano, que são substâncias que absorvem parte dessa radiação infravermelha e dificultam seu escape para o espaço. Isso impede que ocorra uma perda demasiada de calor para o espaço, mantendo o planeta aquecido. Portanto, o efeito estufa consiste em um fenômeno natural de aquecimento térmico que possibilita que a temperatura do planeta seja mantida em condições de sobrevivência dos seres vivos aqui presentes. Sem o efeito estufa, a Terra seria muito fria e não possibilitaria o desenvolvimento de muitas espécies conhecidas, inclusive a humana. O grande problema relacionado ao efeito estufa é a sua intensificação excessiva, que pode ocasionar um aquecimento demasiado no planeta, inviabilizando diversas relações ecológicas e até mesmo a sobrevivência de certas espécies. Esse superaquecimento é conhecido como aquecimento global e faz parte dos processos de mudanças climáticas. Indo mais a fundo, por que alguns gases possuem efeito estufa? No nível molecular, a radiação infravermelha 4 é capaz de mudar o movimento de vibração ou rotação de uma molécula, submetendo-a a uma alteração líquida em seu momento de dipolo. Moléculas poliatômicas, como os gases de efeito estufa, CO2, CH4, NDO e H2O, vibram e absorvem a radiação 4, pois suas ligações covalentes sofrem deformação angular, bem como estiramentos e compressões decorrentes dos diferentes pesos dos átomos. Essas características das moléculas poliatômicas não ocorrem em espécies homonucleares como nitrogênio ou oxigênio atmosférico, que são moléculas simétricas e, portanto, não sofrem alteração no momento de dipolo. Segundo alguns autores, os principais gases de efeito estufa são o dióxido de carbono, que é responsável por 55 a 60% do efeito, seguido do gás de metano, com 15 a 20% de contribuição, e os compostos halogenados, como os clorofluorcarbonos, com cerca de 15%, e o óxido nitroso, com cerca de 5% de contribuição. Observação: essa proporção de contribuição não considera o vapor de água, apenas os gases passíveis de serem controlados por emissões humanas. A principal faceta do que se conhece por mudanças climáticas é, indubitavelmente, o aumento da temperatura terrestre que vem sendo observada nas últimas décadas. Calcula-se que, no período pré-industrial, a concentração de CO2 na atmosfera era de aproximadamente 280 ppm, enquanto atualmente a concentração é estimada em aproximadamente 420. Vejamos alguns apontamentos do IPCC no relatório publicado em 2023. 1. O aquecimento global induzido pela humanidade de 1,1 graus desencadeou mudanças no clima do planeta sem precedentes na história recente. Algumas evidências do aquecimento global em andamento apontadas pelo IPCC são: as concentrações de CO2 na atmosfera é a maior dos últimos 2 milhões de anos, o derretimento das geleiras é o maior dos últimos 2.000 anos e o nível de mar aumentou mais rápido que em qualquer século nos últimos 3.000 anos. A última década foi a mais quente do que qualquer período nos últimos 125 mil anos. O aumento do aquecimento dos oceanos é o maior desde a última era do gelo. A acidificação dos oceanos atingiu o nível mais alto dos últimos 26 mil anos. 2. Os impactos do clima nas pessoas e ecossistemas são mais vastos e severos do que se esperava, e os riscos futuros aumentam a cada fração de grau de aquecimento. Cerca de metade da população global vive atualmente em situações de escassez severa de água durante pelo menos um mês por ano, enquanto altas temperaturas facilitam a disseminação de doenças vetoriais.
As mudanças climáticas também dificultam melhorias na produtividade agrícola e, desde 2008, inundações e tempestades extremas obrigaram mais de 20 milhões de pessoas a deixar suas casas todos os anos, os refugiados ambientais. Assim, restringir a ultrapassagem do limite de 1,5 graus em tempo e magnitude será essencial para assegurar um futuro seguro e habitável, assim como manter o aquecimento mais próximo possível ou abaixo de 1,5 graus. Mesmo que mais próximo possível, não, né? Manter o mais baixo possível de 1,5. Mesmo que esse limite seja ultrapassado até o final do século, o imperativo de reduzir rapidamente as emissões de gás de efeito estufa a fim de evitar níveis ainda mais altos de aquecimento permanece inalterado. 3. Medidas de adaptação podem construir resiliência, mas é necessário aumentar o financiamento para expandir as soluções. A adaptação baseada em ecossistemas, por exemplo, pode ajudar as comunidades a se adaptarem aos impactos climáticos já devastadores em suas vidas em meio de subsistência. Ao mesmo tempo, também protege a biodiversidade, contribui para a saúde, reforça a segurança alimentar, gera benefícios econômicos e fortalece o sequestro de carbono. Muitas medidas de adaptação baseadas em ecossistemas, incluindo a proteção, restauração e manejo sustentável dos ecossistemas, bem como práticas agrícolas mais sustentáveis, como a integração de árvores nas áreas de cultivo e a diversificação das culturas, podem ser implementadas a custos relativamente baixos. Além disso, a colaboração com povos indígenas e comunidades locais é fundamental para o sucesso dessa abordagem, assim como assegurar que as estratégias de adaptação baseadas em ecossistemas sejam planejadas levando em consideração os impactos futuros da temperatura global nos ecossistemas. 4. Alguns impactos climáticos já são tão graves que não é mais possível se adaptar a eles, gerando perdas e danos. Comunidades costeiras nas regiões tropicais, por exemplo, já viram esse sistema de recifes de corais inteiros que antes mantinham seus meios de subsistência e segurança alimentar passarem por uma mortalidade generalizada. Em paralelo, o aumento do nível do mar já obrigou pessoas vivendo em áreas mais baixas a se mudarem para terrenos mais altos, abandonando os locais associados às suas culturas. Na COP27, os países deram um passo essencial ao concordar em estabelecer arranjos financeiros para perdas e danos, incluindo um fundo exclusivo, embora agora eles precisem definir como esses arranjos, bem como o novo fundo, funcionarão na prática. Em trajetórias alinhadas ao limite de 1,5 graus, o pico de emissões de gás de efeito estufa acontece antes de 2025. Mudar o rumo para manter o aquecimento global em 1,5 graus exige uma redução profunda das emissões de gás de efeito estufa em curto prazo. Nos cenários que mantêm o aquecimento global dentro dessa meta, o pico das emissões de gás de efeito estufa acontece imediatamente antes de 2025, no mais tardar. Em seguida, as emissões caem drasticamente, menos 43% até 2030 e 60% até 2035 em relação aos níveis de 2019. Embora existam alguns sinais positivos, a taxa de crescimento anual das emissões de gás de efeito estufa desacelerou de uma média de 2,1% ao ano entre 2000 e 2009 para 1,3% ao ano entre 2010 e 2019. Por exemplo, o avanço global na mitigação das mudanças climáticas permanece fora do ritmo necessário. As emissões de gás de efeito estufa registraram um aumento constante ao longo da última década, atingindo 59 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente em 2019. O mundo precisa parar de usar combustíveis fósseis, a principal causa da crise climática. Um conjunto de estratégias pode ajudar nessa tarefa, incluindo desativar as infraestruturas existentes baseadas na queima de combustíveis fósseis, cancelar novos projetos, adaptar usinas de energia fóssil com tecnologia de captura e armazenamento de carbono, e ampliar fontes de energia renovável, como a solar e a eólica, que hoje são mais baratas que os combustíveis fósseis em muitas regiões. Precisamos de transformações urgentes e sistêmicas para garantir um futuro resiliente de zero líquido. Embora a redução rápida das emissões de G originadas pela queima de combustíveis fósseis seja essencial no combate à crise climática, esses cortes devem ser acompanhados por esforços para acelerar mudanças sistêmicas no setor de energia, construções, indústria, transportes e agricultura, silvicultura e com outros usos da terra. A remoção do carbono hoje é essencial para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus. Descarbonizar todos os sistemas e construir resiliência não será suficiente para atingir as metas climáticas. O Instituto, IPCC, descobriu que todos os cenários que mantêm o aquecimento dentro do limite de 1,5 grau dependem de algum nível da remoção de carbono, que envolve tanto soluções naturais como sequestrar e armazenar carbono nas árvores e no solo, quanto tecnologias emergentes que capturam dióxido de carbono diretamente do ar.
9. O financiamento climático, tanto para mitigação quanto para adaptação, precisa de um aumento significativo nessa década. O IPCC mostra que o fluxo atual de financiamento público e privado para combustíveis fósseis ultrapassa em muito o direcionado a medidas de mitigação e adaptação. Assim, embora o financiamento climático público e privado tenha aumentado mais de 60% desde o quinto relatório de avaliação do IPCC, ainda é preciso muito mais para cumprir as metas climáticas globais. 10. As mudanças climáticas e nosso esforço de adaptação e mitigação vão aumentar as desigualdades se não garantirmos uma transição justa. As famílias entre os 10% mais ricos, incluindo uma parcela relativamente ampla em países desenvolvidos, emitem mais de 45% dos gases de efeito estufa em todo o mundo. Em paralelo, famílias na faixa dos 50% mais de renda mais baixa são responsáveis por no máximo 15% das emissões. Os efeitos das mudanças climáticas, porém, já afetam de forma mais severa as comunidades mais pobres e marginalizadas. Segundo o IPCC, o mundo precisa atingir o pico das emissões de gelo no máximo até 2025, reduzi-lo pela metade até 2030 e atingir o zero líquido em 2050. Os problemas ambientais provocados pelas fontes de poluição atmosférica, especialmente os veículos automotores, é o aumento do efeito estufa. Sobre o efeito estufa, considere as seguintes afirmativas. O aumento do efeito estufa é responsável pela destruição da camada de ozônio. O gás carbônico é o principal gás responsável pelo aumento do efeito estufa. O efeito estufa não é um fenômeno natural. 1 e 2 estão. Incorreto é a 3, né? Não tem, só a 3. Então. 1 e 3, né? Não tá errado, né? Porque misturou os conceitos que provocam a destruição da camada de ozônio são moléculas que contêm cloro e bromo, provenientes de clorofluorcarbonetos, não o efeito estufa em si. E o efeito estufa é um fenômeno natural, não é um fenômeno natural. Um dos principais efeitos imediatos do aquecimento global são o aumento da temperatura e o aumento do nível do mar. Mas a partir desses efeitos é possível verificar uma série de outros impactos possíveis, tais como limitação da amplitude geográfica dos sistemas ecológicos e humanos, sobretudo aqueles com alto endemismo ou outras propriedades distintivas. Exemplos: Recife de Coral, o Ártico e seu povo indígena, geleiras de montanha e hotspots de biodiversidade. Impacto da saúde humana, meio de subsistência, bens e ecossistemas causados por eventos climáticos extremos, tais como ondas de calor, chuvas intensas, secas e incêndios florestais associados a inundações costeiras. Impactos que afetam desproporcionalmente grupos específicos devido à distribuição desigual dos perigos físicos da mudança do clima, exposição ou vulnerabilidade. Danos monetários globais, degradação em escala global e perda de ecossistemas e biodiversidade. Mudanças relativamente grandes, abruptas e por vezes irreversíveis nos sistemas causados pelo aquecimento global, como a desintegração dos mantos de gelo da Groenlândia e da Antártida. Efeitos deletérios em muitos organismos, inclusive pássaros migratórios, mamíferos e predadores em posições elevadas da cadeia alimentar. Acidificação dos oceanos e consequente branqueamento de recifes de corais ou até mesmo sua mortalidade generalizada. Mudanças regionais na distribuição e produção de determinadas espécies de peixe com efeitos adversos para a pesca e a aquicultura. Deslocamentos populacionais das zonas litorâneas, desaparecimento de ilhas e perda de terras úmidas litorâneas em decorrência do aumento do nível do mar. Extinção de certas espécies de fauna e flora incapazes de se adaptar às mudanças do clima e favorecimento e surgimento de espécies invasoras exóticas. Redução das disponibilidades da água e do potencial de energia hidrelétrica. Aumento das secas nas latitudes médias e nas latitudes baixas semiáridas. Aumento das pessoas expostas ao risco de escassez de água. Salinização e desertificação das terras agrícolas. Aumenta a propagação de certas doenças infecciosas, em especial aquela transmitida por vetores e as de regulação hídrica ou alimentar, ônus nos serviços de saúde, aumento de perdas materiais de infraestrutura geral das cidades devido a alagamento de ruas, desmoronamento, etc., e no campo, com redução da produtividade na agricultura e na pecuária. Frisa-se que esse é apenas um rol exemplificativo, que não esgota o assunto, de todo modo, resta evidente a importância de reduzir os impactos do aquecimento global. Para tanto, foi negociado em 97 o Protocolo de Kyoto, o primeiro tratado internacional que versou sobre o controle de emissões de gás de efeito estufa na atmosfera. Vamos então agora entender o Protocolo de Kyoto.
O Protocolo de Kyoto foi o primeiro tratado internacionalmente que versou sobre o controle da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. O acordo ambiental foi formalizado durante a terceira Conferência das Partes das Convenções das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em Kyoto, Japão, em 97. No Brasil, o Congresso Nacional aprovou o texto do Protocolo de Kyoto no meio do Decreto Legislativo número 144. O governo brasileiro ratificou o protocolo em 23 de agosto de 2002 e o decreto número 5.445 promulgou oficialmente. O Brasil é um dos países que decepcionou esse importante tratado internacional a fim de proteger as presentes e futuras gerações através de um ambiente ecologicamente equilibrado. É um dos países que recepcionou, né? 2. Início, vigência e partes. Em 92, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima foi assinada em Nova York. As discussões acerca das mudanças climáticas se mantiveram por anos, até que em 97, em Kyoto, as negociações sobre o documento definiram como e em que contexto a proteção do clima deveria prosseguir. Não obstante, somente em 2004 o protocolo atingiu a porcentagem mínima de adesão de 55% de países poluentes, sendo possível que o protocolo entrasse em vigor no ano de 2005. Os compromissos estabelecidos pelo Protocolo de Kyoto deveriam ser cumpridos inicialmente no período de 2008 a 2012. Posteriormente, foi adotada a Emenda de Doha, compreendendo o período de 2013 a 2020. Segundo o artigo 21, qualquer parte que pode elaborar propostas de anexo ao protocolo e propor emendas e anexo a ele. Os Estados Unidos, mesmo sendo um dos países que mais emitem gases poluentes e tendo assinado o acordo em 98, não o ratificaram e o abandonaram, sob a justificativa de que cumprir as metas estabelecidas por esse tratado internacional comprometeria seu desenvolvimento econômico. No caso do Protocolo de Kyoto, os gases de efeito estufa são considerados dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorcarbonos, perfluorcarbonos e hexafluoreto de enxofre. Os clorofluorcarbonos e os hidrofluorcarbonos, embora possuam efeito estufa considerável, não estão incluídos no Protocolo Kyoto, por já serem objeto de controle do Protocolo de Montreal, que versa sobre a proteção da camada de ozônio. Então, cloro e hidrofluorcarbonos não estão no Protocolo de Kyoto, e sim no Protocolo de Montreal. Questão: considerando a importância internacional das convenções e dos protocolos que tratam a questão ambiental, julgo o item subsequente. A promoção de políticas e medidas que limitam ou reduzam emissões de gás de efeito estufa não controladas pelo Protocolo de Montreal está contemplada no Protocolo de Kyoto, certo? Né? Tem esses carbonetos ali, né? O Protocolo de Kyoto considera como gás de efeito estufa metano, perfluorcarbono, gás cloro e óxido nitroso. Óxido nitroso, hidrofluorcarbonos, não. Dióxido de carbono, metano, perfluorcarbonos e hexafluoreto de enxofre. Objetivos gerais e metas. É importante destacar que as medidas impostas por esse protocolo ganham maior relevância quando aplicada por países desenvolvidos, pois normalmente são esses os maiores responsáveis pela emissão de gás de efeito estufa. Desse modo, as metas previstas no acordo aplicavam-se somente aos países presentes no famigerado Anexo 1 da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 92. Esses países são conhecidos como as partes incluídas no anexo, que na verdade é traduzido pelo anexo B do protocolo, e foram os países considerados mais desenvolvidos na época de concepção do acordo. Uma das críticas do protocolo de Kyoto e um dos motivos pelos quais as emissões globais não foram atingidas, mesmo com o atingimento das metas de várias das partes, é justamente o fato de não ter incluído países que, considerados não tão desenvolvidos em 1998, tiveram alto índice de emissão nos anos seguintes, como China, Índia e mesmo Brasil. Em seus primeiros artigos, o protocolo prevê algumas medidas a serem adotadas a fim de fomentar o desenvolvimento sustentável, levando em consideração os efeitos adversos da mudança do clima, os efeitos sobre o comércio internacional e os impactos sociais, ambientais e econômicos sobre os países. Tais medidas merecem destaque para compreendermos um pouco melhor sobre a importância de regulamentação desse instrumento internacional. Desse modo, cada parte incluída no anexo 1 deve implementar e/ou aprimorar políticas e atitudes que diminuam os impactos ambientais, respeitando suas circunstâncias nacionais, tais como diz o artigo 2, a linha A. A linha A. O aumento da eficiência energética em setores relevantes da economia nacional,
A linha B, a proteção e o aumento de sumidouros e reservatórios de gás de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, levando em conta seus compromissos assumidos em acordos internacionais relevantes sobre o meio ambiente, a promoção de práticas sustentáveis de manejo florestal, florestamento e reflorestamento. A linha C, a promoção de formas sustentáveis da agricultura à luz das considerações sobre a mudança do clima. A linha D, a pesquisa, promoção, desenvolvimento e o aumento do uso de formas novas e renováveis de energia, de tecnologia de sequestro de dióxido de carbono e de tecnologias ambientalmente seguras, que sejam avançadas e inovadoras. A linha E, a redução gradual ou eliminação de imperfeições de mercado, de incentivos fiscais, de isenções tributárias e tarifas e de subsídios para todos os setores emissores de gás de efeito estufa, que sejam contrários ao objetivo da Convenção e aplicação de instrumentos de mercado. A linha F, o estímulo a reformas adequadas em setores relevantes, visando a promoção de políticas e medidas que limitam ou reduzem emissões de gás de efeito estufa não controlado pelo Protocolo de Montreal. A linha G, medidas para limitar ou reduzir as emissões de gás de efeito estufa não controladas pelo Protocolo de Montreal no setor de transportes. A linha H, a limitação ou redução das emissões de metano por meio de sua recuperação, utilização e tratamento de resíduos, bem como na produção, no transporte e na distribuição de energia. Tem uma definição aqui, né? De acordo na questão da linha A, o consumidor é um processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera gás de efeito estufa, aerosol ou precursor de gás de efeito estufa. Exemplos de consumidores são florestas, oceanos, vida presente de seres vivos que fazem fotossíntese e sequestram CO2. O protocolo sempre traz dessa forma, considerando os gases não controlados pelo Protocolo de Montreal, conforme explicado, né? São dois gases que não são controlados, que são controlados pelo Protocolo de Montreal, que são esses gases aqui, cloro e hidrofluorcarbonos. Cloro e hidrofluorcarbonos. Vou lembrar do fluorcarbono, né? Cloro e hidrofluorcarbonos. Outras exigências para as partes incluídas no anexo 1 são, de acordo com o artigo 2, cooperar com outras partes no aumento da eficácia individual e combinada de suas políticas e medidas adotadas, adotar medidas para compartilhar experiências e trocar informações sobre tais políticas e medidas, inclusive desenvolvendo formas de melhorar sua comparabilidade, transparência e eficácia. Procurar limitar ou reduzir as emissões de gás de efeito estufa não controladas pelo Protocolo de Montreal, originárias de combustíveis do transporte aéreo e marítimo internacional, conduzindo o trabalho pela Organização da Aviação Civil Internacional e pela Organização Marítima Internacional, respectivamente. Empenhar-se em implementar políticas e medidas de forma a minimizar os efeitos adversos, incluindo os efeitos adversos da mudança do clima, os efeitos sobre o comércio internacional e os impactos sociais, ambientais e econômicos sobre outras partes, especialmente as partes países em desenvolvimento. Além dessas medidas gerais, o protocolo estabelece metas concretas a serem alcançadas. Segundo o artigo 3, item 1, as partes incluídas no anexo 1 deviam, individual ou conjuntamente, assegurar que suas emissões antrópicas agregadas, expressas em dióxido de carbono equivalente dos gases de efeito estufa, não excedessem suas quantidades atribuídas calculadas em conformidade com seus compromissos quantificados de limitação e redução de emissões descritos no anexo B, com vista a reduzir suas emissões totais de gases em pelo menos 5% dos níveis de 1990 no período de compromisso de 2008 a 2012. Então aqui tem um compromisso de redução ou limitação quantificada de emissões, porcentagem do ano base ao período. Os países com asteriscos são aqueles considerados em processo de transição para uma economia de mercado na época de formalização do acordo. Vamos entender o que disse o item 1 do artigo 3 mencionado acima. Para assegurar a redução de pelo menos 5% das emissões totais de gás de efeito estufa em 2012, em relação aos níveis de 1990, os países se comprometeram a assegurar que suas emissões não superassem os limites percentuais previstos na tabela acima. Por exemplo, a Alemanha se comprometeu a não ultrapassar 92% das emissões de 1990. Em outras palavras, ele reduziu em 8%. A Austrália se comprometeu a não ultrapassar 108% das emissões de 1990. Em outras palavras, não poderia aumentar as emissões em mais de 8%. E assim por diante. Para atender os compromissos assumidos por cada parte incluída no anexo 1, deviam ser utilizadas variações líquidas nas emissões por fontes e remoções por sumidouros de gás de efeito estufa resultantes da mudança direta induzida pelo homem no uso da terra e nas atividades florestais, limitada ao florestamento, reflorestamento e o desflorestamento desde 1990.
Em outras palavras, devia-se quantificar quanto se emitiu e subtraiu do quanto se removeu por sumidouros. Então, as emissões por fontes e remoções por sumidouros de gás de efeito estufa associadas a essas atividades deviam ser relatadas de maneira transparente e comprovável. Por fim, é importante saber que o protocolo previu que qualquer país parte poderia utilizar o ano de 1995 como ano base para realizar os cálculos quando se tratasse de alguns gases específicos, como os hidrofluorcarbonos, perfluorcarbonos e hexafluoreto de enxofre. Hidro e perfluor. E antes lá a gente tinha hidro e perfluor. A gente tem que cloro e hidro, né? Mas eu... tem hidrofluorcarbonos. Hidrocloro. Então, tendo cloro, a gente sabe que é do protocolo de Montreal. Clorofluor e hidrocloro. Vamos ver como o assunto cai em prova. O protocolo de Kyoto, sobre ele é correto afirmar. No primeiro período de compromisso, entre 2008 e 2012, 37 países industrializados e a Comunidade Europeia comprometeram-se a reduzir as emissões de gás de efeito estufa para uma média de 5% em relação aos níveis de 1990. Somente o Brasil não ratificou o protocolo, sendo um dos principais emissores de gás de efeito estufa. Esse protocolo estabeleceu metas de redução de desmatamento global. A meta para a redução de emissão de gases é única para todos os países. O protocolo tem como data limite de vigência o ano 2030. É a C, né? A, mas uma média de 5%. Hum. As partes incluídas no anexo 1 devem, individual ou conjuntamente, assegurar que suas emissões antrópicas agregadas, expressas em dióxido de carbono equivalente dos gases de efeito estufa, não excedam sua quantidade atribuída, calculada em conformidade com seu compromisso quantificado de limitação e redução de emissões descritos no anexo B, e de acordo com as disposições desse artigo, com vista a reduzir suas emissões totais desses gases em pelo menos 5% abaixo dos níveis de 1990. Eu não lembro de ter falado 5% antes. Ai, falou assim, ó. Nossa, acabou de falar, né? Tá. A alternativa é porque eu não promete específica redução dos desmatamento, embora a redução evidentemente contribua para a redução das emissões de gases. Segundo o item 2 do artigo 3, cada parte incluída devia, até 2005, ter realizado um progresso comprovado para alcançar os compromissos assumidos sobre esse protocolo. É importante mencionar que, para os cálculos, as emissões de gás de efeito estufa consideradas são aquelas geradas por atividades humanas, que são atividades antrópicas, nos seguintes setores e categorias: energia, aí é queima de combustível, setor energético, indústria de transformação, de construção e transporte, emissões fugitivas de combustíveis, combustíveis sólidos, petróleo e gás natural, entre outros. Processos industriais, na produção de minérios, indústria química, produção de metais, outras produções, produção de halocarbonos, hexafluoreto de enxofre, consumo de halocarbonos e hexafluoreto de enxofre, entre outros. Uso de solventes e outros produtos, agricultura, devido à fermentação entérica, tratamento de dejetos, cultivo de arroz, solos agrícolas, queimadas prescritas da sabana, queima de resíduos agrícolas, entre outros. Resíduos, devido à disposição de resíduos sólidos na terra, tratamento de esgoto, incineração de resíduos e outros. O artigo 4 prevê que os países fizessem acordos entre si a fim de cumprirem os compromissos previstos no protocolo. Para tanto, algumas exigências foram colocadas. A linha A. Qualquer uma das partes precisa notificar o secretariado sobre os termos do acordo e, por sua vez, o secretariado informará os outros signatários do protocolo. O acordo seria considerado cumprido desde que o total combinado de suas emissões antrópicas agregadas não viesse a exceder suas quantidades atribuídas, calculadas de acordo com o anexo B. C. Caso não atingisse em seu nível total combinado de redução de emissões, cada parte do respectivo acordo deveria se responsabilizar pelo seu próprio nível de emissões previamente determinado. D. Os acordos deviam permanecer em vigor durante o período de compromisso de 2008 a 2012. O artigo 7 do acordo prevê a necessidade de um inventário anual para contabilizar as emissões antrópicas por fonte e as remoções antrópicas por sumidouros, que não são controlados pelo Protocolo de Montreal. O Protocolo de Montreal é o cloro lá, fluorcarboneto
e hidroclorofluorcarbonatos. Tais informações deviam ser previstas por equipes revisoras de especialistas para que seja preservada a fidedigridade dos documentos prestados e ainda tornar possível uma avaliação técnica completa e abrangente. Além das exigências, as partes incluídas no anexo 1 já mencionadas, também foram previstas algumas exigências aplicáveis a todas as partes, levando em conta suas responsabilidades comuns, mas diferenciadas, e suas propriedades de desenvolvimento, objetivos e circunstâncias específicas, nacionais e regionais. Segundo o artigo 10, todas as partes deveriam formular programas nacionais ou regionais eficazes para preparação e atualização periódica de inventários nacionais de emissões antrópicas por fontes e remoções antrópicas por sumidouros de todos os gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, através de metodologias comparáveis. Também, formular, implementar, publicar e atualizar regularmente programas nacionais e regionais que contenham medidas para mitigar a mudança do clima, bem como medidas para facilitar uma adaptação adequada à mudança do clima. Cooperar na promoção de modalidades efetivas para o desenvolvimento, aplicação e difusão de um ambiente propício para promover e melhorar a transferência de tecnologias ambientalmente seguras relativas à mudança do clima. Cooperar nas pesquisas científicas e técnicas e assim gerar dados que serão utilizados para diminuir as incertezas relacionadas ao sistema climático, aos efeitos diversos da mudança do clima e ainda sobre as consequências econômicas e sociais das estratégias aplicadas para promover um desenvolvimento sustentável. Cooperar e promover em nível internacional a elaboração e execução dos programas de educação e treinamento, facilitando em nível nacional a conscientização pública e o acesso público à informação sobre a mudança do clima. Incluir em suas comunicações nacionais informações sobre programas e atividades empreendidos em conformidade com esse protocolo. Reconhecendo que o esforço econômico seria necessário para o cumprimento das metas do protocolo, ele previu 3 mecanismos para auxiliar os países desenvolvidos no cumprimento de suas metas de redução ou limitação de emissões de gás de efeito estufa. O primeiro mecanismo é a implementação conjunta, e o projeto previsto pelo artigo 6, que dispõe: a fim de cumprir os compromissos assumidos sob o artigo 3, qualquer parte pode transferir para ou adquirir de qualquer outra dessas partes unidade de redução de emissões resultantes de projetos visando a redução das emissões antrópicas por fontes ou o aumento das emissões antrópicas por sumidouros de gás de efeito estufa em qualquer setor da economia, desde que o projeto tenha a aprovação das partes envolvidas. O projeto promove uma redução das emissões por fontes ou aumenta as emissões por sumidouros que sejam adicionais aos que ocorreriam na sua ausência. A parte não adquira nenhuma unidade de redução de emissões se não estiver em conformidade com suas obrigações sob o artigo 5.7. E a aquisição de unidade de redução de emissões seja suplementar às ações domésticas realizadas com o fim de cumprir os compromissos previstos no artigo 3. Desse modo, a implementação conjunta permite a um país que possui limites de emissões desenvolva um projeto de remoção de emissões em outro país também desenvolvido, ficando assim com os créditos de carbono aqui chamados de unidade de redução de emissões. Dessa forma, os países que investem podem implementar projetos em locais com custos menores, enquanto os que hospedam os projetos se beneficiam com os investimentos e transferência de tecnologias. Não obstante, como os países que hospedam os projetos também possuem suas metas, as reduções devem ser subtraídas do total de emissões designadas. O segundo mecanismo é o comércio de emissões, previsto pelo artigo 17, que assevera: a Conferência das Partes deve definir os princípios, as modalidades, regras e diretrizes apropriadas, em particular para a verificação e elaboração de relatórios e prestação de contas do comércio de emissões. As partes podem participar do comércio de emissões com o objetivo de cumprir os compromissos assumidos sob o artigo 3. Tal comércio deve suplantar as ações domésticas com vistas a atender os compromissos quantificados de limitação e redução das emissões assumidos sob esse artigo. Basicamente, o comércio de emissões permite que os países que possuam unidades de emissão de sobra, emissões permitidas, mas não utilizadas, vendam esse excesso de capacidade para os países que estão buscando o cumprimento de suas metas. O terceiro e último mecanismo é o mecanismo de desenvolvimento limpo, previsto pelo artigo 12, que trata do mecanismo de flexibilização mais importante para o nosso estudo, uma vez que é o único que possibilita a participação de países não incluídos no anexo 1, isto é, países considerados menos desenvolvidos pelo protocolo, como o Brasil na época. Primeiramente, vejamos a literalidade do início do artigo 12. Fica definido um mecanismo de desenvolvimento limpo. 2. O objetivo do mecanismo de desenvolvimento limpo deve ser assistir as partes não incluídas
para que atinjam o desenvolvimento sustentável e contribuam para o objetivo final da Convenção, e assistir as partes incluídas para que cumpram seus compromissos quantificados de limitação e redução de emissão, assumido no artigo 3. Inciso 3. Sobre o mecanismo de desenvolvimento limpo. A linha A. As partes não incluídas beneficiar-se-ão das atividades de projetos que resultem em reduções certificadas de emissões. A linha B. As partes incluídas no anexo podem utilizar as reduções certificadas de emissões resultantes de tais atividades de projetos para contribuir com o cumprimento de parte de seus compromissos quantificados de limitação e redução de emissão, como determinado pela Conferência das Partes na qualidade de reunião das partes desse protocolo. Inciso 4. O mecanismo de desenvolvimento limpo deve sujeitar-se à autoridade e orientação da Conferência das Partes, na qualidade de reunião das partes desse protocolo e à supervisão de um Conselho Executivo do mecanismo de Desenvolvimento Limpo. O mecanismo de desenvolvimento limpo, portanto, basicamente permite o desenvolvimento de projetos que reduzam a emissão de gás de efeito estufa em países menos desenvolvidos e em desenvolvimento, os quais podem vender as reduções de emissões de gás de efeito estufa denominadas reduções certificadas de emissão para os países desenvolvidos, auxiliando-os assim a cumprir as suas metas e compromissos de redução. As reduções certificadas de emissão são, portanto, certificados emitidos quando ocorre a redução de emissão de gás de efeito estufa, o que gera o chamado crédito de carbono. Por convenção, 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente corresponde a 1 crédito de carbono. Dessa forma, concilia-se a implantação de projetos que contribuem para o desenvolvimento sustentável em países menos desenvolvidos, chamados países anfitriões. Com a assistência aos países mais desenvolvidos para que cumpram seus compromissos quantificados de limitação e redução de emissões de gás de efeito estufa. Os créditos de carbono podem ser negociados no mercado internacional, atribuindo um valor monetário à poluição. Assim, aqueles países ou indústrias que não conseguem atingir as metas de reduções de emissões tornam-se compradores de crédito de carbono. Além dos países menos desenvolvidos, as indústrias que conseguiram diminuir suas emissões abaixo das cotas determinadas também podem vender o excedente de redução de emissão ou permissão de emissão no mercado nacional ou internacional. Segundo o item 5 do artigo 12, as reduções de emissões resultantes de cada atividade de projeto devem ser certificadas por entidades operacionais a serem designadas pela Conferência das Partes, com base nos seguintes aspectos. A linha A. Participação voluntária aprovada por cada parte envolvida, benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo relacionados com a mitigação da mudança do clima e reduções de emissões que sejam adicionais às que ocorriam na ausência da atividade certificada de projeto. Também se previu que o mercado de MDL, mercado... Oh, meu Deus, como é que chama? Mecanismo de desenvolvimento limpo. Opa. Também se prevê que o mecanismo de movimento limpo deve prestar assistência quanto à obtenção de fundos para atividades certificadas de projetos. Ademais, as conferências das partes devia assegurar que uma fração dos fundos advindos de atividades de projetos certificadas fosse utilizada para cobrir despesas administrativas, assim como assistir as partes países em desenvolvimento que serão particularmente vulneráveis aos efeitos adversos da mudança do clima para fazer face aos custos de adaptação. Frisa-se que a participação no mecanismo de desenvolvimento limpo pode envolver entidades privadas ou públicas e deve se sujeitar a qualquer orientação que possa ser dada pelo Conselho Executivo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. O Protocolo de Kyoto, entre os mecanismos estabelecidos, está o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Né? As atividades e ações previstas pelo Protocolo de Kyoto verifica-se as partes do não utiliza não. O mecanismo de desenvolvimento deve ser sujeito à autoridade e orientação da Conferência das Partes, a supervisão de um Conselho Executivo. Os fundos advindos de atividade de projeto certificado não podem. A participação no mecanismo de desenvolvimento pode envolver entidades públicas ou não privadas, pois se refere a políticas públicas do país. Não, letra C, né? Certo. Resultado do protocolo e fatos atuais. Aqui indica que o protocolo de Kyoto não foi bem sucedido.
Entretanto, em 2012, ficou demonstrado que as emissões dos países que se comprometeram com reduções caíram aproximadamente 20% em relação aos níveis de 90, que corresponde a aproximadamente 5 vezes a meta do Kyoto. No mesmo período, contudo, as emissões globais aumentaram cerca de 38%, o que demonstrou que o acordo não foi suficiente para limitar o aumento do aquecimento global a longo prazo, uma vez que se aplicava apenas aos países responsáveis por uma parcela das emissões globais. Economias de países como China, Índia e Indonésia cresceram rapidamente nos anos seguintes e isso não foi contemplado no acordo. De todo modo, além das reduções diretas, o protocolo de Kyoto foi importante para estimular tecnologias de produção mais limpa, como a produção de energia a partir de fontes renováveis, arrecadar receita por meio de comércio de carbono e fundos de adaptação às mudanças climáticas e estimular investimentos em projetos mais sustentáveis. Em 2012, o protocolo sofreu uma emenda, a emenda de Doha, para um novo período de vigência, de 2013 a 20, com meta de redução de 18% das emissões, mas um tratado posterior substituiu o Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi adotado durante a 21ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, em Paris, com o objetivo central de fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e de reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes dessas mudanças. O Acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países partes para reduzir emissões de gás de efeito estufa no contexto do desenvolvimento sustentável. O compromisso ocorre no sentido de manter o aumento da temperatura média global em abaixo de 2 graus, acima dos níveis pré-industriais, e de envidar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Agora vamos entrar no Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi adotado durante a 21ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, em Paris, com o objetivo central de fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e de reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes dessa mudança. Com o objetivo central de fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e de reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes dessa mudança. No Brasil, o Acordo de Paris foi promulgado pelo Decreto 9.073 de 2017. O tratado, como já foi dito, foi aprovado pelos 195 países partes. Tem essa finalidade de reduzir emissões de gás de efeito estufa no contexto do desenvolvimento sustentável, manter a temperatura média global bem abaixo de 2 graus e limitá-la a no máximo 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Reconhecendo que isso reduziria significativamente os riscos e os impactos da mudança do clima. Outros objetivos são aumentar a capacidade de adaptação aos impactos negativos da mudança do clima e promover a resiliência à mudança do clima e um desenvolvimento de baixas emissões de gás de efeito estufa de uma maneira que não ameace a produção de alimentos. E tornar os fluxos financeiros compatíveis com uma trajetória rumo a um desenvolvimento de baixas emissões de gás de efeito estufa e resiliente à mudança do clima. A adaptação refere-se a iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima, ou seja, para adaptá-los a essa mudança, criar resiliência. Claro que é importante tentar frear a ocorrência de tais eventos, mas na impossibilidade de evitá-los completamente, deve-se procurar adaptação a eles. Por exemplo, medidas que evitem estragos decorrentes do aumento do nível dos oceanos nas cidades litorâneas, procurando deslocar as populações desses locais e evitar as áreas de maior risco, são medidas de adaptação. As medidas de adaptação são especialmente importantes para os países menos desenvolvidos e mais vulneráveis a eventos climáticos extremos. Nesse contexto, cada parte, conforme o caso, deve empreender processos de planejamento em adaptação e adotar medidas como o desenvolvimento ou fortalecimento de planos, políticas e ou contribuições pertinentes que podem incluir a implementação de medidas, iniciativas ou esforços de adaptação, o processo para elaborar e implementar planos nacionais de adaptação, a avaliação dos impactos e da vulnerabilidade à mudança do clima com vista à formulação de ações prioritárias nacionalmente determinadas, levando em conta as populações, as localidades e os ecossistemas vulneráveis, o monitoramento, avaliação e aprendizagem a partir de planos, políticas, programas e medidas de adaptação, e o desenvolvimento da resiliência de sistemas socioeconômicos e ecológicos, incluindo por meio da diversificação econômica e da gestão sustentável de recursos naturais. Ainda em relação às medidas de adaptação, as partes reconhecem que tais medidas devem seguir uma abordagem liderada pelos países
e responda à questão de gênero, seja participativa e plenamente transparente. Leve em consideração grupos, comunidades e ecossistemas vulneráveis e que as referidas medidas devem se basear e ser orientadas pelo melhor conhecimento científico disponível, conforme o caso, pelos conhecimentos tradicionais, conhecimentos dos povos indígenas e sistema de conhecimentos locais, com vista a incorporar a adaptação às políticas e ações socioeconômicas e ambientais relevantes, conforme o caso. Cada parte deve, conforme o caso, apresentar e atualizar periodicamente uma comunicação sobre adaptação que poderá incluir suas prioridades, necessidade de implementação e de apoio, planos e ações, sem que se crie qualquer ônus adicional para as partes países em desenvolvimento. Essa comunicação sobre adaptação deve ser, conforme o caso, apresentada e atualizada periodicamente, como um componente ou em conjunto com outras comunicações ou documentos, incluindo um plano nacional de adaptação, uma contribuição nacionalmente determinada e ou em uma comunicação nacional. O Acordo de Paris é um tratado global que estipula medidas de redução de emissões de dióxido de carbono com o propósito de enfrentar a ameaça da mudança do clima. Assinale a opção que apresente o ano em que o Acordo de Paris foi celebrado e o ano em que as medidas firmadas nesse acordo começaram a ser cumpridas, respectivamente. 2006, 22, né? Não, 2015 e 20, velho. Putz. Compromisso de combater a pobreza, combater as desigualdades regionais, de manter os índices anômalos já. Letra D. Superando, então, a grande problemática do Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris prevê que todas as partes devem envidar esforços a formular e comunicar estratégias de longo prazo para um desenvolvimento de baixas emissões de gás de efeito estufa. Tanto os países mais desenvolvidos quanto os menos possuem responsabilidades no âmbito do Acordo de Paris. A ideia é que cada nação faça sua parte por meio de chamadas contribuições nacionalmente determinadas. A resposta global à mudança do clima, isto é, esforços e metas para atingir os objetivos propostos. Cada parte deve, portanto, preparar, comunicar e manter sucessivas contribuições nacionalmente determinadas que pretendam alcançar, adotando medidas de mitigações domésticas com o fim de alcançar os objetivos daquelas contribuições. A contribuição nacionalmente determinada, sucessiva de cada parte, deve representar uma progressão em relação à contribuição nacionalmente determinada, então vigente, e refletir sua maior ambição possível, tendo em conta suas responsabilidades comuns, porém diferenciadas e respectivas capacidades à luz das diferentes circunstâncias nacionais. A ideia é que cada vez as metas sejam cada vez a meta é que cada vez as metas sejam cada vez mais a ideia é que as metas sejam cada vez mais ambiciosas e acelere no sentido de diminuírem as emissões e aumentos dos sumidouros. Inclusive, qualquer parte pode a qualquer tempo ajustar sua contribuição nacionalmente determinada vigente com vistas a aumentar o seu nível de ambição, de acordo com a orientação adotada pela Conferência das Partes. Ao comunicar suas contribuições nacionalmente determinadas, todas as partes devem fornecer as informações necessárias para fins de clareza, transparência e compreensão, e quaisquer decisões pertinentes da Conferência das Partes. Inclusive, as partes devem prestar contas de suas NDCS, para que se evidencie o que está acontecendo em cada país. Ao contabilizar as emissões e remoções antrópicas correspondentes às suas contribuições, as partes devem promover a integridade ambiental, a transferência, a exatidão, a completude, a comparabilidade, a consistência e assegurar que não haja dupla contagem. Aqui, novamente, aparece a ideia de equidade e o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O acordo reconhece que, para atingir a meta de longo prazo, as partes países em desenvolvimento levarão mais tempo, a partir de acordo com melhor condições. Inclusive, os países de menor desenvolvimento relativo, os pequenos estados insulares em desenvolvimento, podem elaborar e comunicar estratégias, planos e ações para um desenvolvimento de baixa emissão de gás de efeito estufa, refletindo suas circunstâncias especiais. Em termos gerais, o Acordo de Paris também prevê a necessidade de se criar fluxos financeiros e o suporte financeiro consistentes na direção de promover baixas emissões de gás de efeito estufa e o desenvolvimento resistente ao clima. Os países desenvolvidos devem prover recurso financeiro para auxiliar as partes países em desenvolvimento, tanto em mitigação como em adaptação, dando continuidade às suas obrigações existentes sob a Convenção. Assim,
como parte de um esforço global, os países desenvolvidos devem continuar a liderar a mobilização de financiamento climático a partir de uma ampla variedade de fontes, instrumentos e canais, notando o importante papel dos recursos públicos por meio de uma série de medidas, incluindo o apoio a estratégias lideradas pelos países e levando em conta as necessidades e prioridades das partes países em desenvolvimento. Essa mobilização de financiamento climático deve representar uma progressão para além de esforços anteriores. Nesse contexto, o acordo prevê que os países desenvolvidos devem comunicar a cada 2 anos informações quantitativas e qualitativas de caráter indicativo, incluindo, quando disponíveis, níveis projetados de recurso financeiro público a serem fornecidos às partes países em desenvolvimento. Outras partes que provenham recursos também são encorajadas a comunicar essas informações voluntariamente a cada 2 anos. Outro aspecto importante do Acordo de Paris diz respeito ao desenvolvimento tecnológico e à transferência de tecnologia. As partes, observando a importância da tecnologia para a implementação das ações de mitigação e adaptação e reconhecendo os esforços de aplicação e disseminação das tecnologias existentes, devem fortalecer sua ação cooperativa em matéria de desenvolvimento e transferência de tecnologias. Desse modo, prevê-se novamente a necessidade de apoio, incluindo financeiro, aos países em desenvolvimento, para o fortalecimento da ação cooperativa em matéria de desenvolvimento e transferência de tecnologias, com vistas a alcançar um equilíbrio entre o apoio destinado à mitigação e adaptação. Particularmente, em relação ao governo brasileiro, os principais compromissos firmados no Acordo de Paris envolvem as seguintes ações: cortar as emissões de gás de efeito estufa em 48,4% até 2025, com indicativo de redução de 53,1% até 2030, ambos em comparação aos níveis de 2005, zerar o desmatamento ilegal na Amazônia brasileira até 2030, aumentar o uso de fontes alternativas de energia, como a eólica e a solar, aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira para 18% até 2030, expandindo o consumo de biocombustíveis e incrementando a porcentagem de biodiesel na mistura de diesel. Utilizar tecnologias limpas nas indústrias, melhorar a infraestrutura dos transportes, diminuir o desmatamento, restaurar e reflorestar até 12 milhões de hectares de florestas, compensar as emissões de gás de efeito estufa provenientes da supressão legal da vegetação até 2030, fortalecer o cumprimento do Código Florestal em âmbito federal, estadual e municipal, aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira para 18% até 2030, alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética em 2030, incluindo expandir o uso de fontes renováveis, além de energia hídrica na matriz total de energia para uma participação de 28% a 33% até 2030. Expandir o uso doméstico de fontes de energia não fóssil, aumentando a parcela de energias renováveis no fornecimento de energia elétrica para ao menos 23% até 2030, inclusive pelo aumento da participação de energia eólica, biomassa e solar. Alcançar 10% de ganho de eficiência no setor elétrico até 2030. Promover novos padrões de tecnologias limpas e ampliar medidas de eficiência energética e de infraestrutura de baixo carbono no setor industrial. No setor de transportes, promover medidas de eficiência, melhorias na infraestrutura de transportes e no transporte público em áreas urbanas. Ampliar a escala de sistemas de manejo sustentável de florestas nativas por meio de sistemas de referenciamento e rastreabilidade aplicáveis ao manejo de florestas nativas, com vista a desestimular práticas ilegais e insustentáveis. No Brasil, os principais desafios de cumprimento das metas do Acordo de Paris residem no combate ao desmatamento ilegal e na redução do efeito estufa gerado pelas atividades agropecuárias, como mudança no solo, uso de fertilizante, emissão de metano e metano por ruminantes. Para finalizar o assunto de Acordo de Paris, é necessário lembrar que não há obrigatoriedade no cumprimento das metas estabelecidas, o que muitas vezes dificulta o alcance dos objetivos propostos. O que houve é que as nações signatárias do acordo assumiram as chamadas contribuições nacionalmente determinadas, que são metas voluntárias de redução de emissões incrementadas a cada 5 anos. A primeira revisão aconteceu na COP26, ao final de 2021. Não obstante, cada vez mais há uma pressão internacional para as metas de Acordo de Paris sejam levadas a sério, sendo um fator importante na agenda de política externa dos países que o ratificaram, dada a urgência de medidas para conter o aquecimento global. O metano possui poder de absorver calor de 20 a 28 vezes mais que o gás carbônico. COP28. Após o Acordo de Paris, na 21ª COP, tivemos mais 7 reuniões semelhantes, sendo a mais recente a 28, realizada nos Emirados Árabes. Alguns dos principais resultados desse último encontro foram:
O documento resultante do encontro aponta pela primeira vez a necessidade de transição energética, embora não cite expressamente a ideia de acabar com o uso de combustíveis fósseis. Apontamento da queima de carvão mineral, responsável pela geração de 37% da eletricidade no mundo, como principal fonte dos gases de efeito estufa, mas numa redução mais branda do que já havia sido previsto no texto da COP26 em 2021. Reconhecimento dos combustíveis de transição para a transição energética garantir a segurança energética, embora não especifique quais são os combustíveis de transição, o que pode abrir uma brecha para o gás natural. Defesa do investimento em tecnologias com zero ou baixa emissão de carbono para fazer a transição energética, citando entre elas a captura de carbono. Previsão de triplicar a capacidade de energia renovável em nível mundial e duplicar a taxa média anual global de melhorias na eficiência energética até 2030. Reconhecimento da necessidade de aumentar consideravelmente o financiamento para a mitigação das causas das mudanças climáticas e para adaptação aos efeitos dessas mudanças, principalmente nos países em desenvolvimento. Vai dar para responder assim aqui, né? Em 2015, Acordo de Paris. Fazem parte desse acordo aumentar a participação de fontes renováveis e não hidráulicas? Não. Aumentar a participação de fontes renováveis e não hidráulicas, como a eólica e solar? Sim. Aumentar a participação da bioenergia sustentável, biocombustíveis e biomassa, juntamente com a busca de aumentar a eficiência energética no setor elétrico. Diminuir a produção de etanol em favor da queda do desmatamento, convertendo 20% dessa área em ambientes de reflorestamento. Não lembro de ter falado nada disso. Promover tecnologia limpa, eficiente e energética nos setores industrial e de transporte. Parece 1, 2 e 4, né? Tem 1, 2, 4, tem isso, certo. O que é Acordo de Paris? Isso internacional? Não. Entre 195 países, com o objetivo de minimizar as consequências do aquecimento global. É isso aqui. Ah, agora essas questões comentadas aqui. Vou deixar para depois. Acordo de Paris tem bastante questões, né? É isso mesmo. Vimos considerações, conceitos, com outros conceitos, eventos climáticos, protocolo de Kyoto, Acordo de Paris.